Olá, meu nome é Rafael Andrade, sou aluno do Instituto Federal de Goiás, do curso de Telecomunicações 4, e hoje vou apresentar para vocês e para o meu professor da disciplina de microcontroladores, Carlos Roberto Júnior, o meu projeto com Arduino, desenvolvido nesse bimestre. Acompanhem comigo. Como mostrado na imagem inicial, o meu projeto é sobre um sensor de estacionamento, que dentro das limitações de material e até mesmo da própria aplicação, eu tentei reproduzir o seu funcionamento. Na imagem, podemos ver o exemplo de um, já instalado. E nessa outra imagem, podemos ver um sensor ainda não instalado e também um LCD. Na minha aplicação, eu não usei nenhum dos dois. Veja só as estratégias e componentes que eu utilizei para fazer um. Então, pessoal, dando continuidade aqui, agora eu vou mostrar para vocês uma parte simulada, tá? Da aplicação e da montagem do circuito, tá? Aqui no caso ele já está montado, né? Mas é importante esse processo para que quando a gente vai montar, né, fisicamente o nosso circuito, ele fique já bem preparado e tenha menos chance de dar erro, tá? Eu estou usando aqui o Tinkercad, que é um software, né, dessas montagens de circuito e algumas outras aplicações, e ele é muito bacana porque ele também fornece a gente a possibilidade de simulação, né? Então a gente consegue conferir tanto montagem quanto funcionamento completo do projeto que você deseja realizar. Então, eu utilizei aqui o Arduino Uno, né, dois ultrassons, tá? O ultrassom, pessoal, não é aquele lá que eu mostrei na imagem, tá? Inicialmente. Ele é um sensor que manda, né, um sinal de eco, assim como um morcego, né? Ele manda um eco, né? E quando ele percebe a distância através do retorno desse eco para ele, tá? É assim que ele consegue obter a distância dos objetos. Utilizei um buzzer e utilizei esse aqui vai ser o nosso monitor, né? São 4 LEDs, né? Utilizei os resistores aqui também, né? Para não queimar o LED. E o buzzer no projeto físico eu não utilizei esse resistor aqui para ele ficar mais alto, mas aqui isso não é tão relevante, tá? Então, é basicamente isso, né? O protoboard aqui certinho também. E é basicamente isso a montagem. É uma montagem simples, tá? Não é muito complexa. E agora a gente vai ver então o código. Aqui no código, pessoal, a gente pode ver a questão do inicialmente, né? A gente vai definir então, né? As variáveis. Aqui eu coloquei o define em específico para o ultrassom, tá? Ele é melhor porque tem essas variáveis aqui, né? Que você pode ver essa diferenciação de cor, por exemplo, né? Mas ele fica melhor para a questão do ultrassom em específico, tá bom? Então a gente tem o trigger e o eco, que são esses dois aqui, ó. Acionador, que é o trigger, e o eco, que aqui é eco também, tá? Que é essa questão que eu falei, né? De obter o retorno para obter a distância, tá? E esse 3, 2, 6 e 7 é a pinagem que eu coloquei eles aqui, tá bom? As variáveis aqui, né? Também coloquei a pinagem, tá? Dos LEDs, tá? Esses aqui são apenas nomes que eu dei a eles, né? E a distância a gente vai ver mais à frente. Ele vai ter uma outra função lá no final, tá? Mas a gente tem que declarar ele aqui primeiro. Aqui no setup a gente coloca o pin mode, ou seja, o modo que esse pino vai agir, né? A maioria é output, somente o eco, os ecos, né? Já que são dois, que vão funcionar como input, ou seja, que eles vão receber uma informação. E o trigger que vai ser responsável por, dentro do ultrassom, né? Que vai ser responsável por ler esse dado recebido, que no caso é a medida da distância dentro do programa. E aqui o buzzer, os LEDs, né, são output porque eles fornecem também um sinal externo, tá? Então, pessoal, esse serial begin aqui também, ó, ele é utilizado para a gente utilizar o monitor serial, que é onde vai aparecer para a gente os valores da distância e também algumas outras coisas que eu vou mostrar posteriormente. Dentro do loop, né, a gente tem a variável distância, que como eu falei, a gente vai ver lá no final, tá? Mas ela, né, como o próprio nome diz, é a distância que o objeto vai estar do ultrassom. E esse serial print vai mostrar ele lá no monitor serial, e esse delay é só para não ficar um em cima do outro. O delay é simplesmente uma pausa, tá? Depois a gente entra na função if, já dentro do loop, né? Ou seja, que vai ser repetido constantemente. E a gente vai colocar então faixas de valores, né? Essa aqui, ó, por exemplo, é menor ou igual a 10, menor ou igual a 10, tá? Essa faixa de valores para os dois.
Quando eles atingirem esse valor, ele vai mostrar no monitor serial muito perto, tá bom? E vai piscar com um delay de 5, né, aqui é o high e low, pro LED vermelho. E vai, dentro do buzzer, né, ter essa frequência de 1200 Hz, tá bom? Depois, a gente tem essa outra faixa de valores, que é maior que 10, menor ou igual a 20, que já vai mostrar a tensão. A gente muda também a frequência, né, para cumprir o propósito do sensor de estacionamento, né? Ou seja, fazer um ruído mais enjoativo para quando está muito próximo e fazer um ruído menos enjoativo, né, demonstrando que você está mais distante um pouco, porém com atenção. Depois, situação ideal, já é o LED amarelo, tá? Esse aqui também é o LED amarelo, mas aqui no caso é o outro, né? São dois. Aqui outra faixa de valores e vai mostrar longe e depois vai piscar o verde e tá muito longe, ou seja, você está numa condição que também não é boa, né? Porque quando você vai estacionar, você tem que estar numa distância nem muito longe nem muito próximo, né? Intermediário. E por último, a gente tem o float, né? Que é responsável por ler, fazer o processo de ultrassom da medida, né? Da distância. A gente tem aqui ó, o trigger high e low para que ele faça a leitura constantemente, né? Da distância. E o echo vai mostrar pra gente a distância também, né? Só que tem essa questão, né, de receber o sinal externo e o interno, tá? Aí ele vai ser dividido por 58,82, que é tipo, como se fosse uma transferência, uma divisão para mostrar pra gente o valor real disso, né? E o return, como eu falei, né? Aqui tem outro igualzinho desse aqui, né? E o return lá em cima, né? Ele retorna esse valor, porque ele precisa ser retornado, né? Porque aqui ele já precisa estar tomando medidas, né? Para as condições. Então ele precisa desse valor, porém a gente coloca ele só no final, tá bom? E agora a gente vai ver a simulação do nosso projeto. Ok, pessoal, então aqui eu já estou simulando, tá? Aqui ó, vocês podem ver ó, no monitor serial muito perto, porque ele está na faixa de valor de menor ou igual a 10, tá? Depois, aqui tem como a gente controlar, né, a distância, tá? Que o objeto vai estar. Se pelo menos um dos dois reconhecer, né, o valor proposto lá em cima, ele já vai mudar, tá? Aqui, ó, ele já foi pro ideal, que tá na faixa de maior que 10 e menor que 20, né, menor ou igual a 20. Depois, se a gente aumentar mais um pouquinho, ele ainda tá no ideal, vou aumentar mais um pouco. Aqui, agora ele já tá longe. E reparem, né? Vocês já podem reparar a piscadinha dos LEDs. Eu esqueci de comentar, mas dava pra ver, né? E também a frequência e o som, né? Distinto que o buzzer faz, tá? Vamos ver só a última condição pra gente ver o projeto ao vivo aqui pra vocês. Ainda tá no longe. Agora eu passei da faixa do valor. E aí ele faz a última condição que é muito longe. Beleza? Agora vamos ver o processo em funcionamento. Beleza, então pessoal, vamos lá ver aqui, ó, vocês podem visualizar o projeto em si, tá? Aqui, ó, bem bacaninha, tal, tá? Já foi compilado. Compilar é basicamente você lançar o seu código para o Arduino, você salvar ele dentro do Arduino para que ele realize tudo que você pediu, né? Já no processo físico, tá bom? Tá? Então vamos lá, vamos ver como ele está funcionando. Aqui, ó, quando eu coloco aproximo bastante a minha mão aqui, ó, vocês podem ver que eu estou bem próximo do objeto, né? Aqui não funciona exatamente como sensor de estacionamento, né? Porque eu que estou me movendo, né? No carro, no caso deveria ser o carro, né? Mas beleza, dá pra gente entender e compreender. Quando eu estou quase próximo, quase batendo, ele vai lá e aciona o vermelho com esse ruído mais chatinho. Quando eu me afasto mais um pouco, ele já muda o som. O amarelo, o LED amarelo, por detalhes técnicos, né, não está piscando, mas vocês podem reparar a mudança do ruído, né, já mostrando que eu estou um pouco mais distante. E quando eu me afasto mais um pouco, o som muda novamente. Aqui ele está na condição de ideal, tá? Aqui a minha mão já está bem mais afastada. Quando eu me afasto mais um pouco, ele ainda está mantendo na condição de ideal. Deixa eu tirar minha mão, usar minhas pernas agora, que fica melhor. Já vai para a condição de muito longe, piscando o LED verde.
E foi basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deem um like, se inscrevam no canal e até a próxima.